Obrigada, gente. Eu queria muito agradecer a vocês pela minha participação aqui no evento, é a primeira vez que eu participo. Eu estou fazendo um curso à distância, eu estou longe do Brasil, né? Por isso que eu estou fazendo remotamente a apresentação. E a minha fala hoje é, pode parecer um pouco estranho eu falar de comportamento apenas e deixar um pouco a nutrição, não é em segundo plano, né? Eu trabalho com a nutrição integrativa, e na nutrição integrativa a gente considera o corpo, a mente e o espírito, e o equilíbrio disso. E por que que isso é tão importante? Porque todas as nossas escolhas são baseadas em emoções. Então, muitas vezes a gente está ligado no automático, a gente come e não sabe por que escolheu aquele alimento, a gente age por impulso e não sabe por que tomou aquela atitude. Então, se a gente fosse levar só em consideração, tecnicamente, os fatores alimentares, as escolhas alimentares que fazemos no dia a dia sem ter a menor consciência, ninguém estaria sofrendo problemas com dificuldade para emagrecer, para reeducação alimentar, para usar a nutrição no tratamento de saúde, no restabelecimento de saúde. Então, eu queria levantar um ponto aqui muito importante com vocês nesse evento, que é a respeito do peso que tem das nossas emoções e da gente levar em consideração essa consciência do comer e do estar presente, e de que a gente não é feito só de físico, a gente também é feito de mente e de espírito. E a integração disso tudo faz com que a gente possa trazer o nosso estado para uma plenitude maior. E quando a gente traz esse estado de plenitude, a gente consegue estar presente, a gente consegue ter um resultado efetivo. Porque nós precisamos fortalecer os nossos recursos internos. Os recursos externos são aqueles que nos dão informações. Então, você vai numa nutricionista procurando um plano alimentar, por determinado objetivo. Eu quero emagrecer, ou eu estou com algum problema de... Estou com diabetes, estou com síndrome metabólica, estou com algum problema físico. E aí, a nutricionista te faz um plano alimentar com base nas suas características, nas suas necessidades, tanto calóricas quanto nutricionais, a nível de micronutrientes, pode inserir alguns fitoterápicos. Só que aí a pessoa volta para casa com aquele plano alimentar e não consegue entender por que que não houve adesão. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Cerca de 82% das pessoas que vão para o consultório de nutrição, elas não aderem. Por que que isso é tão difícil? Porque existe uma coisa chamada recurso interno. Comer emocional. Então, a gente não adianta prescrever uma dieta enorme e se a pessoa não tiver internamente, em primeiro lugar, um motivo único, um fator motivacional dela para que ela se mantenha naquele processo de emagrecimento, se mantenha naquele processo de dieta. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que dieta é uma coisa muito engessada, e o que a gente precisa não é de dieta, a gente precisa ouvir o nosso corpo, e a gente precisa entender que os alimentos nos dão matéria-prima para o nosso bem-estar, para a nossa melhor casa, que é o nosso organismo. Porque a gente está aqui num momento físico, mas nós somos mente e espírito. Então, assim, a qualidade daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é que tem que ser de fundamental importância. Então, a partir do momento que você adquire essa consciência, né, isso tudo fica mais fácil, porque a nutrição ela faz essa interface entre a natureza e a vida. Então, tudo que você coloca para dentro do organismo, quanto mais íntegro, mais natural, menos processado, o teu corpo vai reverter isso em saúde, em bem-estar, em equilíbrio. Então, as pessoas não conseguem entender, muitas vezes, o que faz elas decaírem naquele processo.
Primeiro que o hábito, para ser adquirido, ele demanda um período. O hábito, você mudando as suas atitudes, no mínimo 21 dias, repetindo essas mesmas atitudes, você vai precisar para começar a fortalecer um hábito. E para aquilo se tornar um estilo de vida, ele vai demorar no mínimo 3 meses. Então, as pessoas não conseguem compreender, perceber que o prazer imediato, às vezes, ele não traz um benefício, mas o prazer pode trazer um benefício a longo prazo. Então, você constrói hoje e você vai conquistar esse retorno no seu dia a dia, no seu bem-estar. E aí as pessoas me perguntam, tudo bem, mas o que eu faço quando eu comecei a fazer uma reeducação alimentar e tal, e tive uma recaída? Tá, vamos exemplificar. Você está fazendo uma dieta, está indo super bem, está praticando exercício físico, começou a mudar seu estilo de vida, no seu tempo, no seu ritmo, e de repente você teve um momento em que você parou e aconteceu alguma coisa, e você teve uma recaída e, sei lá, comeu um pudim inteiro, que estava na geladeira. Isso não aconteceu aleatoriamente. Houve um gatilho mental. A partir desse gatilho mental, veio um sentimento. E para te dar uma sensação de conforto, a partir desse sentimento, o que muitas pessoas fazem é apelar para a comida. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser uma série de outras coisas. E aí o que acontece? A pessoa come emocionalmente, porque ela não estava com fome, ela estava com vontade de comer. Na verdade, esse alimento, ele veio, essa sensação desse alimento escolhido, ele veio para abstrair daquela emoção. Então, assim, a emoção, ela não serve para governar as nossas tarefas. A emoção, ela serve para ela transbordar, né? A emoção serve para você estar numa festa, estar numa comemoração, mas não fazer essa associação com a comida. Então, quando a gente percebe que isso aconteceu no nosso comportamento, o que acontece? A pessoa vai, come, aí abstrai, depois vem a culpa, depois vem o arrependimento, aí ela se retoma de força de novo, e daqui a pouco o ciclo se repete. E aí a pessoa nunca consegue sair dessa roda viva, desse ciclo de comer emocional. Então, o que a gente tem que fazer? Nós não temos vidas lineares, nós temos vidas que acontecem fatos, e temos problemas, e temos dias mais felizes, dias menos felizes. Temos que aprender a lidar com essas demandas emocionais. Mas quando vem o gatilho e você percebe que uma emoção emerge e que você vai ter essa atitude, eu vou comer tal coisa porque eu mereço um chocolatinho ou porque eu mereço determinado alimento, que vai sair do teu objetivo principal, nesse momento você tem que fazer uma parada, uma retomada, um acolhimento, um autoacolhimento para identificar e saber e falar para você mesma, falar, eu vejo isso, eu sinto isso, eu percebo isso, mas eu vou fazer determinada escolha. E, gente, isso é um exercício que não é fácil, porque ele mexe profundamente. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente tem que aprender a lidar com as próprias emoções. O comer emocional, ele pode levar a transtornos. Não que ele leve, mas às vezes pode acontecer, né? Então, é nesse momento que pode haver uma compulsão alimentar, é nesse momento que pode haver uma recaída. Então, é importante a gente olhar para isso, né? Porque quando nós estamos equilibrados, a gente não está só melhorando a nossa vida, a gente está melhorando a vida daqueles que convivem conosco e do coletivo, porque somos todos um organismo vivo presente nesse planeta, com o único objetivo de evolução. Espero ter contribuído, e se vocês tiverem perguntas para fazer a respeito desse assunto, ou a respeito de assuntos mais amplos, eu estou à disposição de vocês.
E adoraria que a gente interagisse e falasse um pouco mais sobre isso, que é um assunto muito extenso. Pessoal que está no YouTube, perguntas aqui. Perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Faça uma pergunta. Uma oportunidade dessa de perguntas, por favor, alguém faz uma pergunta. Edileuza, boa noite, faz uma pergunta. Fábio Melo. O senhor é o padre ou é o nosso aluno? Tá tudo certo. Perguntas? Jefferson, Marco, Ana, Valquíria, perguntas. Edileuza, faça uma pergunta. Tem perguntas? Na aromaterapia não abrimos perguntas também. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem um delay ainda aqui da comunicação, tá, pessoal? Só um minutinho. Boa noite. Alguém aqui quer fazer perguntas? Tem uma pergunta? Tipo assim, o meu primo queria saber, não? Então, sem perguntas. Muito obrigada, não temos perguntas. Muito obrigada por estar conosco aqui nessa noite maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Obrigada a todos. Obrigada. Ana, agora, Aline. Arte física. Aline, você está aí? Aline? Oi. Boa noite. Uma pergunta. Você já foi embora? Será que a nossa colega Luciana já foi? Luciana, você já foi? Temos uma pergunta aqui ainda. Como identificamos os pensamentos para não entrar em compulsão? Tem que usar o olhinho. Girassol. Jasmim. Aromaterapia, por exemplo. Os dois. Ela está aqui conosco ainda, Luciana. Luciana, uma pergunta bem interessante aqui. O Paulo Nóbrega. Como identificamos os pensamentos para não entrar em compulsão? Bom, o caso de compulsão alimentar, quando a gente tem um caso de compulsão em consultório, é sempre, a nossa orientação sempre é formar uma equipe multidisciplinar, tá? Então, a nutricionista, ela dá as orientações alimentares. Logicamente que a gente tem uma abordagem comportamental que também auxilia, né, nas escolhas alimentares, mas é importantíssimo o acompanhamento com o psicólogo, tá? Porque episódios de compulsão alimentar precisam ser identificados e tratados com o psicólogo. Agora, falando de uma forma bem simples, se você tem episódios que se repetem, se você percebe que o seu comportamento se repete com aquelas compulsões, ou às vezes pode não ser uma compulsão alimentar, mas é um vacilo, vai. Então, assim, você precisa olhar para isso. Agora, intimamente, você na sua casa sozinho, o que você faz? Estou sentindo uma vontade de comer tal coisa. Primeira coisa, a gente tem que se acolher com muito carinho e observar e perceber que a gente também não pode se sabotar. Então, se você sabe que você tem determinados pontos que são vulneráveis na sua vida, elimine-os na máxima forma que você conseguir. Então, assim, não vai ter um armário de chocolate se você sabe que você tem uma dificuldade em comer chocolate, que você exagera naquilo. Então, assim, não é que você nunca mais vai poder comer chocolate na vida. Vai, sim, se isso não for atrapalhar a sua saúde, mas vai saber comer na quantidade correta, na velocidade correta, no momento oportuno, um chocolate com qualidade. Não tem problema nenhum. A gente não pode viver a vida restringindo tudo. Temos que viver uma vida com equilíbrio. Então, se você só pensar nisso, eu preciso ter equilíbrio. Pronto. Você já tem uma chave para saber a quantidade que você vai comer. Então, identifique o seu sentimento. Identifique se a sua fome é física ou emocional. Se ela for física, ela dá sinais físicos. A barriga ronca, você está um pouco irritado, está com dor de cabeça,
Tome um copo d'água antes para perceber se realmente é uma fome física. A fome emocional, ela está sempre acompanhada de um gatilho, de uma emoção. Então, comece a estar presente na hora de comer e na hora de fazer escolhas. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Esteja presente, usufrua os momentos. Pequenas mudanças, pequenos hábitos, muito pequenos, tá? Muito pequenos mesmo. Do tipo, comer devagar, mastigar o alimento, tomar bastante água, movimentar-se. Não precisa ir para a academia fazer 2 horas de aeróbico. Você pode fazer um alongamento de 15 minutos. Você está se cuidando nesse momento, você está olhando para você mesmo, você está se acolhendo com carinho. Então, assim, pequenas ações. Se você não pode fazer o máximo de ações, não tem problema. Faça pequenas ações que você dá conta. E à medida que você for dando mais conta ainda, você aumenta. Eu acho que eu ampliei um pouco a resposta, mas acho que deu para responder. Associada, eu gostei, e ela falou assim, também é legal falar com um psicólogo, né? Então, vamos guardar também essa pergunta no carrinho, Paulo, e nós vamos fechar a noite com uma psicóloga, a Fran, que está aqui conosco, tá? A Fran está aqui. Então, ela não vai falar agora para não atrapalhar o dela, mas aí ela fecha lá, ela remata. E agora temos perguntas da plateia. Eu queria saber, porque quando a gente está, eu acredito que também as mulheres, ou na TPM, ou com o psicológico atormentado, porque só o doce resolve, e não o salgado. Boa, boa. Luciano, olha só. Tem alguns fatores, tá? Primeiro, pode ser um fator hormonal, tá? Pode ser um fator hormonal. Uma coisa que as pessoas não associam muito, o estresse, ele faz um estrago gigantesco no corpo das pessoas. Porque o estresse, ele aumenta o cortisol. E o cortisol, ele aumenta a sua gordura abdominal. Aumentando a sua gordura abdominal, você aumenta receptores. Ou seja, é uma reação, é um efeito dominó. Então, assim, primeira coisa, comer doce é um hábito. Ele não é um vício. O açúcar, ele não vicia, é um hábito. Então, se você for na contramão do doce, a nível de sabor, então, ir para o azedo e ir para o amargo, isso vai minimizar em você, organicamente, a vontade de consumir açúcar, do sabor doce. Isso é uma estratégia. Então, por exemplo, chá de boldo, chá de carqueja, limonada sem açúcar, principalmente em jejum, isso limpa as suas papilas gustativas e vai te dessensibilizar para o açúcar e vai te sensibilizar para outros sabores. Outra coisa é a modulação do estresse. O que você puder fazer para modular o estresse, você vai diminuir o consumo de carboidrato. Outra coisa muito importante que as pessoas não levam em consideração. Quando você começa uma refeição com carboidrato, ou você começa um dia com carboidrato que eu estou me referindo aqui é um carboidrato simples, sem fibra, vindo tipo pão, bolacha, biscoito, etc. Você, inevitavelmente, vai comer mais carboidrato durante todo esse dia. Então, experimente começar o dia com proteínas do tipo ovos, sempre quando for comer uma fruta, comer uma fibra. Começar a refeição, inclusive, pela salada e pelas carnes. É uma estratégia muito eficaz. E beba bastante água. Aqui, possa se fazer uma pergunta? Alguém? A Cal, por favor, Cal, pode vir aqui. Ela vai dar algumas dicas aromáticas também para complementar. Para esse assunto de compulsividade e sobre te ajudar nesse quesito, a sua pergunta ela associa muito a TPM. E a TPM, a gente automaticamente se sente mais familiarizada com o doce. A nutricionista deu a explicação geral, porém a gente tem uma planta que ajuda nessa compulsividade, que é o grapefruit. Ela ajuda na compulsividade alimentar, mas o óleo de gerânio, ele ajuda na compulsividade por si só. Por quê? Quando os nossos hormônios estão muito aflorados, isso normalmente uma semana antes ou uma semana depois, ou durante o período menstrual,
é o período em que os hormônios vão estar à flor da pele. A planta de gerânio, ela atua diretamente no sistema hormonal da mulher, que é diferente do sistema hormonal do homem. Automaticamente, ela promove um relaxamento e vamos dizer, um equilíbrio emocional para esse quesito. Ela é uma planta incrível que te deixa mais tranquila e mais relaxada, porque quando a gente mais quer comer doce é quando a gente está mais estressada ou quando a gente está mais cheia de obrigações ou com uma responsabilidade muito importante. Então, o uso da aromaterapia, ela entra nisso também, com a planta de gerânio. Eu uso essa daí, gente. Tem um colarzinho aqui com uma Sim. rosa de gerânio. Dependendo quem me liga, eu falo gerânio, gerânio, gerânio. Entendeu? Ai, gerânio. Ai, gerânio. Não, mas funciona, né, Patrícia? Eu sou um colarinho, vou lá dar filho. Gerando, peraí, Patrícia, gerando. Fala, muito bem. Funciona, gente, ó, se me acalma, imagine a potência da planta, tá? Eu acho que dá certo. Edileuza perguntando, outra pergunta, quando estamos em TPM, quais alimentos nos ajudam a minimizar os sintomas da TPM? Gerânio é bom, tá, Edileuza? Eu vou mandar para você um colar e um gerânio. Agora, nossa colega nutricionista, puder nos dar uma ajuda, é bom. Luciana, por favor. Qual alimento ajuda a aliviar o sintoma da TPM? Abusem das sementes, linhaça, abóbora e girassol. Mulheres têm que comer sempre sementes. Podem usar as sementes. Pena que eu não trouxe semente hoje, né? Mas tá certo. Ok, muito obrigada.